Plataforma 120 no ar com a Mayara Paz, ela que é uma brasileira paulista, né, que mora em Nova York, e contou pra gente como é morar em Nova York, como foi a sua transição, como foi a sua mudança pra lá. Contou muito, cara, foi um papo muito da hora, muito leve, muito tranquilo. Eu nem conhecia a Mayara, conheci nesse dia, e foi muito da hora conhecê-la e gravar com ela para saber mais, né, sobre morar em Nova York e ouvir o que eu já ouvi de muita gente, né? Viajar, conhecer outros lugares é bom demais. E cara, a história da Mayara vale muito a pena ouvir, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 120. Estou aqui com a Mayara Paz, que faz um tempo que a gente estava tentando marcar e não rolava. E não tem nem como colocar a culpa no fuso, porque o nosso fuso não é tão grande assim. É verdade. É até menor do que o de Brasília. Eu estou no Acre, ela está em Nova York. E Mayara, muito obrigado por você ter citado o convite. Espero que a gente tenha um papo muito legal aí. E se apresente, fale quem você é. E de onde você fala, o que você faz na vida, já pra gente começar. Legal, eu queria agradecer o convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então é novidade pra mim, mas estou super empolgada com a experiência. Bom, como você falou, eu sou a Mayara. Eu tô morando aqui em Nova York há 7 meses. Morava em São Paulo antes, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo a vida inteira. Já fiz de tudo um pouco, já tive várias profissões. E hoje eu tô aqui, eu vim acompanhando meu marido aqui em Nova York, ele tá trabalhando, eu ainda não. E é isso. Da hora. Então, você é uma das, sei lá, 20 pessoas que eu já gravei que tiveram a primeira experiência de gravar podcast comigo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas que bom que eu fui o primeiro. Então, Mayara, eu acho que o maior intuito de eu chamar pessoas brasileiras, na verdade, que moram fora do Brasil, é para entender a experiência, para entender o rolê de como é que foi, né, viajar e como é que é viajar. E também tem uma outra coisa de deixar como exemplo para a galera que pretende fazer o mesmo rolê, né, que pretende sair do Brasil, morar fora e tudo mais. Principalmente em tempos que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? Mas antes de tudo isso, eu quero saber quem era a Mayara antes de ir para Nova York, né? O que a Mayara fazia no Brasil, sonhos, projetos. Antes de a gente trilhar, né, realmente a tua história de morar fora, eu quero saber o pré, né? Como é que você fazia aqui no Brasil? Qual foi o estalo que fez você... Você já falou que foi acompanhar seu marido e tal, mas você já tinha vontade de morar fora do Brasil? Não tinha? Conta pra gente. Tá. Coincidentemente, eu já fui professora de inglês. Eu disse que eu já fiz de tudo um pouco, né? Então, eu já fui professora de inglês. Eu comecei bem novinha. Na época, eu ainda estava estudando inglês, na verdade. Eu tinha entre 17 e 18 anos. E foi bem uma fase, assim, sabe quando você tá no terceiro colegial, indo pra faculdade? Eu estudei escola pública a minha vida inteira, né? E na época eu queria fazer arquitetura na FAU, né? Em São Paulo, que é a faculdade de arquitetura da USP. E não consegui passar, até porque, assim, o aluno de escola pública conseguir passar no vestibular de arquitetura, olha, é muito fora da curva. Então eu não sou muito fora da curva. E aí eu tava naquela coisa, né? O que eu faço da minha vida? E uma professora falou: você tem um inglês super bom, seria uma maneira de você aprender praticando, né? Começa com níveis básicos e vai, né, escalando. E comecei dessa maneira super
espontânea e fui professora durante quase 7 anos. Dava aula para todas as idades, eu gostava muito. Mas é complicado, né? Assim, a gente sabe que a profissão, né, de professor no Brasil não é muito bem reconhecida. E descobri também que aqui fora do Brasil também muitas vezes não é. Aqui não também muda muita coisa, né? Aqui também parece que não muda muito. A lógica, as condições são bem diferentes, né? Mas também não é uma profissão muito bem reconhecida. E aí, nesse meio tempo, eu estudei design de interiores, né? Porque seria o primo, né, mais próximo da arquitetura. Nunca trabalhei como designer. Depois eu migrei de carreira, fui trabalhar no corporativo, fui secretária executiva durante... Nossa, peraí que aí eu vou fazer conta e todo mundo vai saber a minha idade. Mas foi bastante tempo. E eu fui secretária até meu último trabalho no Brasil foi como assistente. Eu trabalhava numa empresa de recrutamento executivo. E eu já quis morar fora, assim, mais por intercâmbio mesmo, quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 18 anos, eu queria ter ido pro Canadá fazer intercâmbio. Na época foi um caos, porque foi a época da gripe suína. Aí minha mãe não deixou eu viajar. Eu tinha 18 anos, né? Então, assim, minha mãe podia não deixar eu viajar, né? Bom, também naquela época, hoje em dia, acho que os 18 anos de hoje em dia são diferentes da minha geração. Não sei quantos anos você tem, mas acho que a gente deve ter idade mais ou menos parecida, não sei. E aí acabei não indo, mas nunca foi, assim, um sonho, né? Eu tenho vários amigos que já moram fora ou que têm sonho em morar fora, já moraram fora alguma vez. Meu marido, inclusive, morou 1 ano na Irlanda fazendo... Ele começou estudando, mas depois ficou trabalhando, ficou 1 ano na Irlanda. Mas nunca foi um sonho. E essa oportunidade surgiu, assim, caiu no colo, literalmente, né? Meu marido trabalhava no Brasil, ele trabalha com e-commerce e a empresa para que ele trabalhava fez essa proposta, né, de transferência para ele trabalhar aqui no e-commerce, né? Mas aqui em Nova York. Enfim, a empresa expandindo o negócio, né? Então... realmente, sim, caiu no colo. E por mais que nunca tivesse sido um sonho meu e dele, né, morar fora, é o tipo de coisa que é difícil você falar não, né? Porque eu acho que morar fora... E assim, quando eu falo morar fora, nem precisa ser fora do seu país. Às vezes, você mudar de cidade, você já tá saindo da sua zona de conforto, você já tá saindo do seu lugar seguro, já é uma baita mudança, né? Então a gente pensou, poxa, vai ser legal em termos de carreira para ele, experiência pessoal para nós dois, enfim. E aí nós viemos. E aí, por causa dessas coisas de visto de... Eu venho como acompanhante, né? Mas ainda ele tem o visto de trabalho, que é vinculado à empresa que ele trabalha. E eu tenho visto de acompanhante. Então, tem umas burocracias que tem que esperar, né, sair e tudo. Então, por isso que no momento eu tô focando mais em estudar. Eu tô estudando várias coisas, aproveitando esse tempo para descobrir vários assuntos. Enfim, tem sido bem bacana. Da hora. Vou fazer uma pergunta que vai parecer um pouquinho evasiva, mas na verdade faz parte do contexto da conversa. Claro. Vocês são casados há quanto tempo? Nós estamos juntos há 11 anos e casados há 7? 2015 pra cá, 7, né? Eu sou de humanas. 7. 7, né? Aí. Eu também sou. Olha, eu fiz a conta rapidinho no dedo aqui. Boa. Agora vai porque eu falei, né? Mas filhos vocês não têm, né? Não. Da hora. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Nova York, mais precisamente, que eu tenho algumas curiosidades. Mas isso que você falou faz muito sentido pra mim, inclusive, né? Que eu sou um cara muito acreano. Eu acho que nos meus podcasts eu deixo isso bem claro, né? Quando eu gravo com as pessoas, que eu não pretendo sair daqui, né? Pra morar em outro lugar. Eu não me imagino assim, não me vejo. Mas recentemente eu fiz minha primeira viagem para São Paulo. Fui para São Paulo
por causa da minha empresa, né? Minha empresa me proporcionou essa viagem. E aí isso que você falou faz sentido. Eu me imaginei assim, morando um tempo fora, sabe? Pra ter uma experiência, tipo assim, morar em outro lugar. Não fora do Brasil, né? Óbvio, que eu não preciso nem sair do Acre, quanto mais do Brasil. Mas, sei lá, morar em um tempo em Santa Catarina, que tenho muitos amigos lá, em São Paulo propriamente, né? O meu trabalho também me possibilita ter essa flexibilidade, porque é home office, então eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então me possibilita viver essa experiência justamente para eu poder extrair coisas que aqui eu não vou conseguir, né? E por que eu sei que aqui eu não vou conseguir? Porque Rio Branco é pequena comparado às outras capitais do Brasil, né? Então tudo que tem em Rio Branco eu já sei, eu já estou habituado. E eu também sei que tem coisas em outras cidades, propriamente em São Paulo quando eu fui, que eu só vou vivenciar lá. Né? Coisas em outras cidades que eu só vou vivenciar lá. Eu só vou ter a experiência de saber como essas coisas funcionam na prática se eu for e viver, né? Porque também não basta os meus amigos me falarem como é. Eu tenho que viver a parada, né? Sim. Então eu acho que com você também tá funcionando assim, né? Sim, quando eu conto para as pessoas sobre a experiência de morar fora, eu sempre tomo muito cuidado. Porque é como você disse, a experiência é muito única, né? Sim. Além da questão pessoal, porque cada pessoa vai ter uma motivação diferente, vai ter um gosto diferente. Às vezes uma coisa que é legal para você, para mim, não faz diferença. E também o fato de os Estados Unidos, né? No meu caso mais específico, é um país gigante, né? Existem várias multiculturas aqui, principalmente em Nova York. Então, às vezes quando eu conto para as pessoas, eu moro fora, tal, aí as pessoas, como é morar nos Estados Unidos? É complicado como é morar nos Estados Unidos. Assim como se você perguntar como é morar no Brasil, nossa, mas no Brasil, se você no Acre, a pessoa no Rio Grande do Sul, são cenários completamente diferentes. Então, é difícil generalizar. Então, eu sempre me policio muito para não generalizar, porque eu vejo também principalmente criadores de conteúdo que focam conteúdo em morar fora. Hoje não é meu foco principal, né? Falo sobre isso muito nos meus stories, porque é a minha vida aqui, né? Se eu estivesse em São Paulo, eu ia mostrar minha vida em São Paulo. Mas eu vejo que às vezes as pessoas generalizam muito. E é difícil, é complicado você colocar tudo dentro de uma caixinha, ainda mais falando de um país tão grande, que tem uma influência de imigrantes bem grande, tem muitas culturas diferentes, tem gente de tudo quanto é tipo, principalmente aqui em Nova York. Eu acho que aqui, acho que a experiência em Nova York é muito diferente do que outras cidades fora, aqui ao redor dos Estados Unidos proporcionam, sabe? E eu fico feliz de saber que você gostou de São Paulo. Eu defendo São Paulo com unhas e dentes, embora não esteja no seu auge, mas eu defendo São Paulo, eu amo minha cidade. Sim. Legal, eu achei muito diferente, né? É aquilo, né, que eu falei pra galera que ainda não foi. A gente já imagina que é uma cidade puta grande, mas, chegam lá, a gente entende que é grande demais, velho. Principalmente pra gente, né? Pra gente que é do Acre, por exemplo, que aqui é muito pequeno, assim. Tá, não é muito pequeno, pra gente é grande também, mas comparado, não tem como comparar, na verdade, né? Qualquer capital do Brasil não dá pra comparar com São Paulo. É gigante. Embora não seja o meu ritmo, né? São Paulo, tipo, não para. Eu sou mais caseiro, sou mais o cara, tipo, eu gosto de ter um horário pra parar. Mas eu achei muito legal a experiência, é válida demais a experiência, sim, né? Sim. São Paulo, realmente, aqui, até aquela música, né, da Alicia Keys fala que a cidade que não dorme, se refere a Nova York, né, da cidade que não dorme. Mas Nova York dorme, viu? São Paulo que não dorme. São Paulo realmente não dorme. Aqui o pessoal dorme, sim, dorme bem. Realmente, Mayara, esse é meu cuidado também. Quando eu trago a galera aqui, que mora fora, eu gosto de ter essas diferenças, porque às vezes eu percebo que a galera é muito motivada pelo lance lúdico de morar fora, né? Como se as experiências fossem
unilaterais e fosse uma mesma coisa para todo mundo. E eu acho até legal um papo que eu tive com a Lindsay, que é uma brasileira que mora na Bélgica atualmente, que ela deixou bem claro que ela não gosta de morar lá. Ela mora também por conta do marido, né, que trabalha lá, por conta do frio e tudo mais. E ela falou que as viagens que ela faz, ela gosta de conhecer, de ir para museu, ela gosta de conhecer a história da cidade, coisas que não é o rolê habitual da galera, né? A galera, quando vai viajar, quer conhecer os parques, pontos turísticos bem característicos. E ela não, ela gosta de ir pra museu. Então, sei lá, até nisso é diferente. É o rolê dela pra da outra galera. E como é que é Nova York, Mayara? Sei lá, você que já tem a experiência de São Paulo, né? É muito diferente. Como é que é o pessoal daí? Olha, eu tô aqui há 7 meses. Fiz 8 meses essa semana, completei 8 meses essa semana. A gente se mudou em dezembro do ano passado, né? E eu acho que assim, eu vejo às vezes muitas pessoas que se mudam pra cá, às vezes, porque a gente, como que eu posso dizer isso sem soar escrota? Às vezes a pessoa sai do Brasil, de uma cidade menor do que São Paulo, e aí vem para os Estados Unidos, vem de repente para uma cidade grande, sei lá, Nova York, Miami, né? Los Angeles, e fica assim, uau, meu Deus, a mente explode, né? As pessoas dizem, nossa, para quem sai de São Paulo, claro que tem diferença, mas não é uma coisa gritante, né? Eu tenho certeza que se eu morasse, sei lá, uma cidade pequena em São Paulo, não se ofendam quem mora aí, mas, por exemplo, Araçariguama, que é uma cidade bem pequenininha em São Paulo, com certeza, vindo pra cá, eu ia ficar, uau, se eu nunca tivesse ido pra São Paulo, visitado São Paulo, viesse direto pra cá, realmente, né, ia ser assim, nossa, um mundo se abriu, né, mas tem as suas semelhanças por ser uma cidade grande, tem o caos de cidade grande, muita gente, todo lugar que você vai é muito muvucado, tem trânsito, buzina, gente de tudo quanto é tipo, né? Então, assim, a quantidade de imigrante que tem aqui em Nova York é surreal, assim. Só para você ter uma noção, o prédio que eu moro, o bairro que eu moro, eu não moro em Manhattan, né? Eu moro fora da ilha. E é bem perto, assim, de metrô, dá 15 minutos, do que se diria centro de Manhattan, né? Que é onde fica ali a Times Square, tá? Onde fica o Vucu Vucu, né? O bairro que eu moro é bem próximo e é um bairro, assim, predominantemente asiático. Então aqui tem muitos coreanos, muitos chineses, assim, tem japoneses também, mas muitos chineses e coreanos. E aí você fala assim, nossa, eu atravesso a ponte, você fala, caramba, só tem asiático. Meu prédio, assim, nós somos os únicos latinos do meu prédio. Meu prédio tem 9 andares, onde eu moro. Nós somos os únicos latinos, assim. Ou as pessoas aqui são chineses, ou têm ascendência, né, chinesa. Então, é muito, assim, todo lugar que você vai, as comunicações, tipo, no metrô, propagandas, tudo tem inglês e espanhol. As pessoas acham que só tem latino em Miami, mas olha, eu vou te dizer, tá pau a pau, tem muito latino aqui, muito. Você anda pela rua, assim, a quantidade de gente que fala espanhol, tem muito brasileiro também, né, que nós somos todos latinos, né, é muito. Então, assim, essa diversidade cultural, isso eu acho muito legal, né, porque São Paulo também tem muita diversidade cultural, mas não tanto assim. Tem gringos, né? Mas tem gente do Brasil inteiro, Minas, Acre, enfim. E aqui tem essa diversidade cultural. Então, isso é parecido, mas é mais amplificado, assim, uma coisa mais global, né? Você vai ter contato com o indiano, com o paquistanês, com o chinês, coreano. Eu tenho uma amiga tailandesa. Eu nunca imaginei conhecer alguém da Tailândia. E olha que surreal. Ela, no 4th of July, né, o dia da independência aqui dos Estados Unidos, é um feriado, assim, importantíssimo. Tem poucos feriados aqui. Mas é assim, é um feriado nível, sei lá, Natal pra gente. É assim, quase que ano novo aqui pra eles, né? Ainda mais porque é um feriado que acontece no verão. E essa amiga fez feijoada e picanha
no 4 de julho, assim. Muito louco. E eu penso, caramba, né? São experiências que talvez se eu tivesse numa cidade menor, não teria esse contato com alguém. Porque só da pessoa já morar aqui em Nova York, ela já tem a cabeça um pouco também mais aberta, né? Porque ela tá aqui vendo toda essa diversidade cultural. Então as pessoas são mais abertas também. Mas assim, também tem as diferenças positivas, né? Então, embora seja uma cidade muito grande e tenha criminalidade, mas para quem vem de São Paulo, assim, eu me sinto na Suíça. Assim, eu morava, né, em São Paulo, do lado da Paraisópolis. Você conhece a Paraisópolis? Já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já. Bom, para quem nunca ouviu falar, Paraisópolis deve ser a segunda maior comunidade, né, da cidade de São Paulo. Tem a Heliópolis e tem a Paraisópolis, que fica na Zona Sul. E eu morava do lado, ali no Morumbi. E então, assim, eu acabava vendo muita coisa, né? Baile funk de final de semana a gente escutava, às vezes escutava barulho de tiro, esse tipo de coisa, né? Que infelizmente acaba acontecendo. E muito, muito, muito assalto. Muito assalto, sim. Morumbi é um bairro de extremos, né? Tem mansões, apartamentos triplex, nananã, prédio que tem ele ponto e a Paraisópolis do lado. Então, assim, essa discrepância, né? essa desigualdade social existe aqui também, mas no Brasil existe uma lacuna muito grande, assim, né, nessa coisa da desigualdade. E aqui você escuta, quebraram o vidro do carro do fulano que estava parado na rua e roubaram a blusa que estava dentro. Nem rouba o carro, rouba o que está dentro do carro. O cara entrou na loja, roubou um relógio na loja. Mas assim, é muito pouco. E quando acontece, você liga para a polícia chega em 3 minutos. Literalmente 3 minutos, tem investigação. Acontece, assim, aqui em Nova York especificamente, acontece muito, não sei se você já ouviu falar, mas tem gente no Brasil que já ouviu essa história, às vezes aparece na TV. Mas existe muito ataque, assim, de moradores de rua com as pessoas, né? Eles batem, eles são agressivos. Se você tá no metrô, às vezes eles empurram você no trilho do metrô. Então, assim, acontece bastante isso. Porque aqui, a droga aqui não é o crack, assim. A droga que seria equivalente ao crack aqui é a metanfetamina, né? Então as pessoas ficam psicóticas, né? E aí isso acaba acontecendo bastante. E aí no metrô, vira e mexe, você tá andando na estação de metrô, parece coisa de filme, mas acontece na vida real. Eles põem aqueles cartazinhos, procurado, aí tem a foto da pessoa. Às vezes tem até recompensa, $3.000, telefone da polícia. É super comum, então assim, tem câmera em todo lado, então para você fazer alguma coisa e se livrar, não é fácil, né? E existe realmente uma ação efetiva, né? Acontece o crime, mas tem a consequência depois, então isso acaba inibindo também, né? Então é uma cidade segura, tem um custo de vida alto, igual São Paulo, claro, né? Eu ganho em dólar, mas enfim, $1, R$1, a gente não faz a conversão, a gente olha para quanto aquele valor representa do salário mínimo daqui, né? Então, o salário mínimo no Brasil é R$1.900, não chega a ser 2.000, né? Não. Então, R$1 você equipara para uns R$2.000. $1 a gente equipara para o salário mínimo daqui de Nova York, que eu acho que é $3.000. Alguma coisa assim. É que a diferença é que o poder de compra aqui é maior. Então, você faz muito mais coisa, né, com $1 do que com R$1 hoje em dia, né? Então, assim, é uma cidade muito cara. Então, eu saí desse cenário em São Paulo e vim pra cá, pra uma cidade muito cara. Então, o estilo de vida aqui de Nova York é muito diferente desse que a gente vê, às vezes, as pessoas que se mudam pros Estados Unidos tendo. Morar na casa, que tem um jardim, um carrão gigante. Aqui, para você ter carro, você tem que ser muito rico. Caramba, imagina. Tem que ser rico, porque, primeiro, o carro não é tão caro, mas
manutenção de carro aqui é um absurdo. Combustível aqui também tá caro. Mas assim, os prédios, muitos deles não têm garagem. Aí você vai parar o carro na rua. Quando neva, é um problema. Caramba. A neve é uma logística. Aí você vai pagar estacionamento, $40 a diária. Coisas assim. Então, é uma cidade bem cara. Uma cidade bem cara, assim como São Paulo. Eu diria até mais cara que São Paulo. Então tem essas diferenças, assim, mas tem coisas mais legais, tem coisas que não são tão legais, assim, né? Sim, eu ia perguntar a questão da adaptação, Mayara. Eu já vi que a língua não foi um problema, né, pra você, que você já falava inglês, mas o que pra você foi ou ainda tá sendo, né, difícil, assim, de se adaptar? Embora tenha muita coisa parecida com São Paulo, mas tem coisas que só vem em Nova York, né? Sim, então, sim. sei lá, tem alguma coisa que você ainda tá levando um tempo para se adaptar? Olha, eu acho que o primeiro ano que você mora num lugar é de adaptação, assim, né? Porque eu acho assim, você tem que passar por todos os acontecimentos do ano, feriados, troca de estação, né? Essas sazonalidades, tudo isso acaba influenciando, ainda mais quando você mora num país que tem o clima diferente, né? Então, assim, eu com certeza tô muito mais adaptada do que, sei lá, meus 3 primeiros meses aqui. Mas eu acredito que a adaptação, ela meio que é eterna, assim, porque por mais que você se acostume com certas coisas como, sei lá, a neve, a cultura, né, do americano é muito diferente do brasileiro. Eles se relacionam muito diferente da gente, eles pensam, veem, uma maneira de ver o mundo muito diferente, né? Então, isso tudo é o convívio, né? Então, acho que a adaptação ela acaba meio que tá acontecendo sempre, né? Lógico, tem gente que mora aqui há 30 anos, aí acho que em algum momento você acaba estando super habituado. Mas, assim, de bate-pronto, inicialmente, acho que a coisa mais difícil que foi pra mim, e meu marido também, foi o clima. Porque a gente saiu do Brasil, era verão, dezembro, né? Verão. E aí a gente já veio pra cá, inverno. Então, assim, a gente saiu do Brasil, sei lá, 27 graus em São Paulo e viemos pra cá já, assim, 5. Caramba! E aí, beleza, né? Você vem, frio, e aí em janeiro nevou muito, e aí neve, você tem que aprender a lidar com neve. Mas a parte do clima, assim, em algum momento você acaba se acostumando e entendendo como que você lida com ele, né? Então, assim, tendo as roupas certas, sabendo, assim, os truques, né, pra você não passar frio, porque o frio mesmo você passa só quando você tá fora de casa, porque todos os lugares têm aquecedor. Sim. Metrô tem aquecedor, ônibus tem aquecedor, qualquer padaria... Aqui não tem padaria, né, mas padaria, entre aspas, né? Qualquer lugarzinho que você vai ter aquecimento. Então, assim, você não vai passar frio nos lugares, você passa frio na rua, né? A hora que você sai de casa, você vai chegar no metrô, você faz esses transportes, você acaba passando frio. Mas, assim, quando é menos 12, 10 minutos parece uma eternidade, né? Então, foi a temperatura mais baixa que eu peguei aqui. Foi menos 12 com sensação de menos 16. Meu Deus. Porque o vento acaba sendo... O vento castiga. Então, acho que o clima foi difícil, mas principalmente a questão da luz do dia. Porque agora ainda estamos no horário de verão, e eu acho que o horário de verão acaba em outubro ou novembro, alguma coisa assim. Acho que é em novembro que ele acaba. Mas agora... O verão vai até final de agosto. Aí setembro começa a virada de estação. E aí daqui pra frente, os dias vão ficando um pouquinho, o tempo de luz vai diminuindo. Até que chega num ponto que começa a escurecer 4 da tarde. Caramba. E assim, pode assim, se eu tô dentro de casa, eu não tô sentindo frio. Mas aí eu olho pra janela e tá escuro, parece 6 da tarde.
Então, isso pra mim, eu acho que é a coisa que mais pega, e eu tô me preparando psicologicamente pro próximo inverno, porque essa pra mim é a parte mais difícil. Foi aí que eu descobri como a luz do sol, assim, interfere. Eu fico preguiçosa, fico desanimada, nossa, o humor, assim, fica um lixo. Então, a falta da luz do dia, assim, do sol. Nossa, se é um dia que tá nublado, então 3 da tarde já escureceu. 3 da tarde você começa a acender a luz dentro de casa, porque... E aí você sente que o dia não rendeu. Agora, que é verão, o sol se põe 8h30 da noite. Então, assim, aí são os dois extremos, né? Aí você acaba perdendo noção do tempo, você vai fazendo coisa até tarde, você vai dormir mais tarde, porque tá sol e você tá acordado, né? E aí no inverno, nossa, 3 da tarde você já fica assim, gente, acabou meu dia. Chega, não quero fazer mais nada, quero dormir, né? E dá sono mesmo, meio da tarde começa a dar sono. Então, nossa, o clima, o clima, mas principalmente a questão da falta da luz do dia, assim, do sol, impactou bastante. E assim, a convivência com as pessoas depende muito da sua situação, né? Então, eu não trabalho, meu marido trabalha, ele convive muito mais com só tem americano, né? Brasileiros e americanos onde ele trabalha. Então ele acaba convivendo muito mais. Eu convivo com os meus vizinhos, com os amigos brasileiros, mas os meus vizinhos eu tenho vizinho canadense, tenho vizinho chinês, tenho vizinho americano, tenho amiga tailandesa, tenho amigos brasileiros que moram aqui. Então eu convivo um pouco de tudo, assim. Então eu tenho outra relação com os americanos que o meu marido tem. Eu tenho certeza que quem se relaciona de maneira afetiva, né, com o americano tem outra perspectiva, porque eu acho que aí você tem um relacionamento amoroso, aí ainda assim é muito mais diferente a questão cultural. Mas é diferente, assim. Eu sinto que, falando assim um pouco de relacionamento, né, eles são mais fechados do que nós brasileiros. A gente às vezes conhece a pessoa com pouco tempo, já tá falando assim, o que conta pra terapeuta, sim, né? Tá nesse nível, né? E aqui as pessoas não se abrem tão fácil. Eu sinto assim que os relacionamentos, né, que a gente tem com os nossos amigos gringos, na maioria deles, são mais superficiais. Então é mais difícil você criar aquele laço, né? Porque tudo fica muito assim, vamos sair, beleza, a gente sai, a gente se diverte, vai pra festa, janta, come, né? Mas você não entra, você não consegue criar esse vínculo mais forte porque as pessoas não se permitem muito, né? Às vezes a pessoa tem um amigo da infância, que no high school ou da faculdade, e esses são os amigos que ela leva pra vida inteira. E aí pelo menos falando aqui, da experiência que eu tenho aqui em Nova York, eu sinto que em cidades menores é ainda mais difícil de você conseguir ter um relacionamento mais profundo, assim, sabe? Nossa, uma amizade. Não tô falando que é impossível, mas é mais difícil, porque eles demoram mais para se abrir, né, para começar a compartilhar esse tipo de coisa mais pessoal, e a intimidade acaba fazendo a gente criar o laço, né? Então, se você não consegue criar essa intimidade, é difícil você ter uma amizade mais profunda, né? Então, acho que essas são as diferenças. Aí tem as coisas boas, né? Que é o que eu falei, eu tô na rua, eu faço muitos stories andando na rua, né? Nossa, é uma delícia você poder tirar o celular da bolsa e não precisar ficar com medo de ser assaltado. Então, isso foi fácil de adaptar. Isso eu adaptei rapidinho. Tanto que eu fui pro Brasil em abril, passei um mês no Brasil e eu assim, nossa, eu não posso vacilar, né? A gente fala vacilar como se fosse culpa da gente, né? Mas eu não posso ficar tirando meu celular aqui no Uber, medo de tirar celular no Uber, sabe? Essas coisas. Então isso coisa boa a gente acostuma rápido, né? Com certeza. Esse negócio do tempo aí, velho, foi o que a Lindsay falou muito pra mim quando eu gravei com ela, né? Sobre o lance do humor também, que afeta. Porque a gente, no Acre, a gente é muito acostumado com calor, muito calor demais, 33, 34 graus todos os dias. E
um períodozinho muito curto de frio. E o frio pra gente não precisa ser muita coisa. 24 graus pra gente é frio já. É, o que eu ia perguntar, o que é o frio pra vocês, né? Quando eu fui pra São Paulo, que é isso, né? 24, 25 lá, quando dá tarde assim pra noite, e vento, eu falei, gente, isso aqui é a nossa friagem lá em Rio Branco. Aí o pessoal ficou perplexo, né? Não, como assim? Isso aqui é a nossa friagem. Se esse tempo aqui fosse no ar, que tava todo mundo encapado. Todo mundo encapado com frio, porque a gente não é acostumado com esse tempo. Nosso tempo é calor. É sol quente direto, é 33, 34 graus direto. Eu trabalho nesse ambiente aqui que você tá vendo. Então, tipo assim, a janela é aberta e o ventilador ligado o tempo todo. Se eu desligar o ventilador 1 segundo, eu já tô suando. Sim. Entendeu? E assim, tá de manhã ainda, então o tempo ainda tá ameno. Mas daqui a pouco, sei lá, umas 10 horas da manhã, já começa o calor intenso. Então, assim, eu meio que tô acostumado com isso, né? Se eu for para um ambiente onde não tem isso, e sei lá, e for 20, 19, 18, 17 graus, todos os dias, toda hora, com vento, vai me afetar, né? Querendo ou não, vai afetar muito. E esse lance do pessoal de Nova York, eu queria tocar nesse assunto também, porque eu já vi muita gente comentando isso que você falou, que eles são mais fechados, né? Eles não são... eu não sei se eles são mais fechados ou nós brasileiros somos muito abertos, né? Depende do ponto de vista, né? Não dá pra saber direito, assim, mas você percebe que isso, sei lá, você tá convivendo, né? Você tem uma percepção melhor. Mas você acha que isso é algo cultural? Tipo assim, eles são assim mesmo porque eles são assim mesmo, é um ambiente que eles estão inseridos? Ou você acha que há uma certa insegurança em se abrir com as pessoas assim? Eu acho que tem um pouco, acho que desconfiança, nessa coisa da desconfiança, eu acho que tem um pouco. Mas essa coisa de não se abrir, eu não sei, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. Eu tenho a impressão de que, isso é meio que geral do americano padrão. Eu acho que em alguns lugares, algumas cidades, isso é pior ou é mais amplificado ou menos. Por exemplo, acho que numa cidade pequena, de interior, isso em todo lugar, né? Qualquer lugar do mundo, cidade interior, todo mundo cuida da vida um do outro, todo mundo se conhece. Aí eu acho que é um pouco diferente. Aqui em Nova York, por exemplo, meio que é um ditado assim até, né? Eles falam, mind your own business. Então, cuida da sua vida, fica na sua. Cada um no seu quadradinho, né? E isso, assim, pode ser bom e pode ser ruim. Então, você vê que as pessoas eles não são muito de fofoca, de cuidar da vida dos outros, de se intrometer, de julgar. Eu acho que isso é meio que geral, assim, sabe? Pelo menos aqui em Nova York, eu sinto. Eu acho que é muito deles isso mesmo, de compartilhar demais, detalhe demais, sabe? Acho que é deles isso. E tem um pouco, eu acho, da desconfiança, mas assim, eu acho que a desconfiança é muito para os casos de alguém que já passou por alguma experiência que, sei lá, tomou um golpe, mas tipo, se eu te falar assim, eles são preconceituosos, foram preconceituosos comigo, não posso nem te falar isso, assim. Talvez se eles têm algum preconceito, alguma coisa assim, tem os estereótipos, né? Assim como a gente também tem estereótipos deles, eles têm dos brasileiros, mas nunca sofri preconceito. Então, assim, eu acho que eles são bem na deles nesse sentido. Talvez tenha um pouco da desconfiança, mas não sei, eu acho que tem um pouco dessa interferência da desconfiança, mas acho que é muito mais, assim, uma questão deles mesmo, assim, da maneira como eles são criados. Então, assim, por exemplo, essa coisa, né, de você cuida do seu. Isso é legal, porque não tem muita coisa do cuidar da vida dos outros, mas ao mesmo tempo falta um pouco essa coisa do senso da coletividade. Por exemplo, no Brasil, você vê muito assim, as pessoas se mobilizam muito quando elas veem alguma coisa acontecendo na rua, por exemplo.
Não vou falar que todo brasileiro é assim, mas eu já passei por experiências em que as pessoas se mobilizaram a meu favor, né? A pessoa tem a empatia, ela quer ajudar e ela vai, te ajuda e faz. Aqui não tem isso. Você pode todo mundo ver alguma coisa acontecendo com você, sei lá, ou você passando mal, ou você sendo assaltado, sendo agredido. As pessoas não vão se interferir ali, entendeu? Então, porque eu acho que é muito disso, assim, não quero me meter, também não quero arranjar problema pra mim, tipo, vou ficar na minha, vou ficar aqui. E essa coisa aqui em Nova York faz muito sentido, porque, de novo, né, voltando ao assunto dos moradores de rua, às vezes, se você olha pra pessoa, é o suficiente pro cara vir pra cima de você e te agredir. Então, fica todo mundo muito assim, fica na sua, não olha pro outro, porque, sei lá, a pessoa às vezes pode se irritar, pode achar que você tá sendo preconceituoso, pode achar que você tá encarando qualquer coisa. Então, fica todo mundo muito, cada um na sua, sabe? E aí eu acho que isso acaba sendo transportado para várias situações na vida, assim, das pessoas e, sei lá, meio que todo mundo acaba ficando muito fechadinho, assim, sabe? Mas, de novo, é uma coisa que eu sinto muito aqui, talvez. Em outras cidades, as pessoas têm outras perspectivas, né? Então, São Paulo é um pouco assim. Acho que no interior de São Paulo as pessoas têm a tendência a todo mundo se conhecer, cuidar um da vida do outro. Em São Paulo já não é tão, pessoal, né? Mas mesmo assim, a gente é mais aberto. Nossa, tantas situações que eu via, tipo, tava na fila do banco e aí vinha uma senhorinha conversar comigo e aí, assim, em 5 minutos de conversa eu já sabia o que todos os filhos da mulher faziam, sabia que ela tinha operado o quadril e aí você fica assim, nossa, né? Tá legal, obrigada por compartilhar. Aqui não tem esse com gente estranha, não tem isso de você conhecer a pessoa aqui na fila de alguma coisa e aí você de repente já tá nesse nível, assim, da pessoa compartilhar sentimentos. Então, isso, o brasileiro faz muito isso, né? Acho que o brasileiro é muito acolhedor, é muito falante. O brasileiro tem muito essa coisa, né, de querer agradar. E aqui também não tem isso. Então, isso é uma outra diferença aqui. Que o brasileiro, às vezes, por medo, né, de desagradar alguém, dá muito rodeio para falar as coisas. Tem muito melindre. Isso eu gosto aqui do americano, que é mais direto ao ponto. Porque não é para você se magoar. Tipo assim, vamos sair hoje? Não quero. Nossa, se um amigo falar isso... No Brasil, você tem que falar, então, não vai dar, porque essa noite eu vou ter que fazer... E aí a pessoa inventa, inventa tem que dar uma justificativa, né? Porque se ela falar assim, eu não quero sair hoje, não tô afim. Ou, eu não quero ir pra esse lugar. Nossa, vou magoar meu amigo. E aqui eles são diretos, isso eu gosto. Mas, né, tudo depende do ponto de vista. Mas, então, assim, eles não têm não sentem essa necessidade de agradar, né, de acolher. Outra coisa também que eu sinto diferença aqui, né, no Brasil, quando tem um estrangeiro, ele pode ser de qualquer lugar, repara, pode ser de qualquer lugar. Com o americano, eu acho que a relação é um pouquinho mais apaixonada, porque a gente cresce sendo influenciado pela cultura, né, com filmes, programas, música. Mas pode ser de qualquer lugar do mundo. O brasileiro acolhe, vem na minha casa, vou te fazer comida, vem tomar uma caipirinha, vamos sair. Aí quer levar a pessoa em todos os lugares, quer mostrar a cidade inteira, vem fazer isso, apresenta pra família, pros amigos. O brasileiro acolhe. Aqui não tem isso. Tipo, nenhum amigo que eu fiz aqui falou, vamos no final de semana, quem que você já conhece aqui de Manhattan? Vamos lá que eu quero te apresentar a cidade. Não aconteceu isso ainda. Bom, teve um vizinho aqui que chamou a gente pra ir num clube de comédia, né? De stand-up. Mas eu pensei, eu não vou, porque se o comediante souber que eu sou brasileira, nossa, eu sou piada pronta. Então eu nem vou. Com essa minha cara de latina que eu tenho, deixa quieto, não vou não quero ser pega com piada. Mas, então, assim, eu acho que tem um pouco disso. De essa coisa também de não estar muito preocupado em
E não sei, acho que não tá errado também, porque eles não fazem por mal, eles não vão ser diretos com você porque eles são grossos. É simplesmente porque, gente, pra que eu vou ficar dando rodeio aqui? Assim, é simples, não precisa levar pro pessoal. Não é que eu não gosto de você, eu só, sei lá, não gosto de fazer isso, não quero fazer isso, nada contra, tipo. E até no trabalho, né? Hoje eu não tô trabalhando, mas eu já trabalhei com americanos. E feedback ali, ó, é isso aí. Beleza, tipo, você não leva pro pessoal, não é que seu chefe te odeia, ele só tá sendo direto ao ponto, assim, ficar, né, rodeando. E o brasileiro tem essa tendência, né, então é outra diferença aí também. Mas só uma coisa que você estava falando do clima, só uma observação que eu quero acrescentar. Eu acredito, assim, que o nosso corpo se acostuma rápido, sabe? Eu acho que a gente se adapta. Falando assim, fisiologicamente, a gente se adapta. Tanto que assim, nossa, hoje, pra eu botar uma calça, nossa, tem que fazer assim uns, sei lá, menos de 10 graus. Pra eu botar uma calça. Esse nível, né? E olha que São Paulo nem é uma cidade muito fria, né? No inverno de São Paulo faz, né? 16 graus, às vezes, à noite cai mais a temperatura, né? Mas por estar morando aqui, meu parâmetro de frio mudou. E foi muito rápido. Assim, sei lá, em janeiro, quando começou a nevar, eu já tava assim, beleza, é isso aí, acostumei com o tempo. Então, assim, acho que o corpo acostuma, mas é que a nossa cabeça que faz, que é difícil de assimilar, entendeu? Porque aí a gente fica preguiçoso, a gente pensa assim, ai, putz, nossa, vou ter que botar segunda pele, térmica, tem que levar luva, gorro, porque tem coisas que não é nem frescura. Se você não põe uma touca, o vento que faz, nossa, você não dura 5 minutos, você começa a ficar com dor de ouvido. Então tem coisa que não é assim, quero ficar elegante. Não. Não é estética, né? Não é estética, você precisa. A luva é necessária. A luva é necessária, não é, vou fazer um charminho aqui. Então, eu acho que o corpo acostuma, mas a gente se sente mais triste. A gente que tá acostumado com um país assim, né, com mais sol, né, uma coisa mais tropical. Sim. Eu acho que aí é mais a questão do humor mesmo, porque o corpo acostuma. Você estando com as roupas certas, o corpo acostuma rapidinho. Muito louco isso. É comum a gente, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, que não gostam de frio, assim, quando faz esse frio que eu falei, né? 20 graus, 19, enfim. Eu tenho amigos porque eu amo frio, eu gosto, assim, não para sempre, né? Mas, pô, a gente consome tanto calor que é bom ter um frio de vez em quando. Dá um alívio, e eu gosto, e assim, eu gosto tanto que pra mim é um evento, velho. Quando anunciar, vai ter friagem a partir de quinta-feira. Falei, caramba, então a partir de quinta-feira eu vou me agasalhar, botar um filmezinho pra assistir, porque o tempo fica melhor, né? Já que tem gente que abomina, velho. Tem gente que, eu não gosto, porque aí entra a questão do humor. Afeta o humor do cara. O cara, pô, é acostumado a sair, e aí, pô, é frio demais, e aí o cara fica pra baixo, olha pro tempo, tá tudo nublado, que não tem sol, né? Então eu acredito totalmente nisso aí, e quando eu gravei com a Lindsay também, ela me falou, ela me fez ter essa percepção, né, de tempo, porque realmente afeta, né? Por mais que... E ela falou que ela não se acostumou. Então tem gente que não se acostuma. Se adapta, mas não se acostuma, né? Sim. Fisiologicamente, ele se adapta em qualquer lugar. Isso é uma ciência do nosso corpo. Mas é difícil, né? Se acostumar assim, com coisa. E em relação ao pessoal mais precisamente de Nova York, né? Que eu já ouvi falar que eles são mais fechados, assim, é unânime, velho. Toda pessoa que mora ou morou em Nova York fala a mesma coisa. Que tem essa discrepância, né, assim, de diferença das pessoas. E eu sou muito acostumado com o pessoal daqui, velho. É que o acreano, ele tem uma fama de ser um povo muito acolhedor, né? Assim, principalmente quando vem alguém de fora, e a gente costuma receber bem as pessoas, levar as pessoas para conhecer os lugares, e geralmente o acreano, ele tem muito orgulho de ser do Acre, por mais que eu fale muito, né, assim,
a impressão que dá é que só eu que sou muito acriano, o pessoal não gosta daqui. Tem as suas exceções, né? Tem gente que odeia morar aqui, tem gente que quer sair daqui e já saiu. Acho que quem quer sair já tá saindo. Mas por outro lado, tem muita gente que ama morar aqui, tem gente que ama ser daqui. E até aquelas pessoas que falam que não gostam tanto, mas quando vem alguém de fora, meu Deus, coloca o Acre lá em cima. Então, é muito isso, né? Da mesma forma que você falou de São Paulo agora há pouco, a gente fala muito daqui com orgulho, né? Que a gente tem orgulho da nossa terra, da nossa história, né? Sim. Então, a gente é um povo muito acolhedor, muito receptivo. Geralmente o pessoal que chega aqui quer voltar. Sei lá, os cantores que vêm fazer show aqui em eventos, eles querem voltar e gostam da recepção. Então, pra gente é muito comum fazer amizade assim, rapidamente. Conhecer muita gente, tá num rolê, conhecer uma pessoa ali. Eu fui para um show agora que teve na Expo Acre, né? Que é a exposição aqui que acontece todo ano, que já fazia 2 anos que não tinha por conta da pandemia. Eu conheci gente lá que, assim, ó, questão de segundos, estavam no mesmo ambiente, dançando, cantando as músicas e rapidinho já tava falando com as pessoas ali que eu nunca nem tinha visto na vida. Então é muito comum pra gente isso, né? Então, ir pra um lugar onde as pessoas não têm esse feeling, né? Essa predisposição para poder se abrir com você, porque é meio que camadas de socialização, né? Se conhecer, então o próximo passo é trocar um WhatsApp, depois marcar um encontro, e depois conhecer a vida da pessoa e visitar a casa dela, né? E eu fiquei sabendo também que não existe isso, né? De visitar a casa dos outros. Teve assim que eu me mudei, né? Tava montando a casa e tal, aí comprei uma batedeira. Ai, nossa, vou fazer várias receitas. Aí fiz um cookie. Uma receita de cookie que faz a batedeira e tal. Mandei no grupo dos moradores. Falei, gente, eu fiz cookie, venho aqui em casa, vamos se conhecer. Todo mundo ficou passado. Nossa! Meu Deus! Como você... como é que fala? Hospitaleira. Uau! Foi assim que eu consegui conhecer alguns, porque aí depois meu prédio tem... Agora todos os apartamentos tem gente, então eu não conheço os meus vizinhos. Foi assim que eu conheci alguns deles. Mas assim, nossa, você é amigo da pessoa há muito tempo e nunca te chama pra ir na casa, assim, porque é um nível de intimidade grande, né? Então, realmente, o brasileiro, no geral, é bem acolhedor, assim, bem receptivo. O brasileiro quer mostrar, né, tudo que a gente tem de comida, de cultura, né? Então... realmente, assim, tem essa diferença. Mas, sei lá, a gente vai se acostumando, assim, né? Contanto que não haja preconceito, né? Esse tipo de coisa, tudo bem, assim, sendo respeitoso, né? Faz parte, são as diferenças que a gente vai aprendendo. E aí tem as coisas que a gente pode absorver que são interessantes, assim, né? Então, essa coisa de você poder falar sem ter que ter muito melindre. Não é ser grosso, mas é você poder falar o que você realmente... a sua real intenção e sem que as pessoas fiquem magoadas, sem que elas levem aquilo, né, pro pessoal, tipo... Se a pessoa te oferece uma comida no Brasil e você nega, nossa, assim, para algumas pessoas é uma das maiores desfeitas, é você negar comida, né? Aqui você oferece, a pessoa fala não, tipo, a pessoa te ofereceu, você falou não, a pessoa fala assim, ok, ela não vai ficar insistindo, beleza. E as pessoas não falam não por charme, porque também tem isso, né? O brasileiro fala às vezes não quer, mas tá com vergonha, faz um charminho. Não tem isso. Não quer, quer. Então, isso eu acho legal, assim, essa praticidade. Essa praticidade eu acho muito, muito bacana, assim, de poder absorver um pouquinho disso aqui. Um pouquinho. A gente vai, né, pegando um pouquinho, a gente vai melhorando como ser humano, né? Não precisa ser tudo. Sim, é o equilíbrio, né? Eu não sei, assim, cara, eu gosto um pouquinho do fingimento, não vou mentir. Eu gosto que a pessoa finja que tá sendo legal comigo às vezes. Mas de um tempo pra cá, eu acho que... Eu mudei de emprego, né, também. Então, assim,
eu trabalhava presencialmente numa empresa onde eu tinha contato com todo mundo e, sei lá, o olhar, você entende, sei lá, a forma que a pessoa fala, o tom que a pessoa fala, você meio que saca as coisas. Mas agora eu tô numa realidade muito diferente. Agora eu trabalho home office, então eu converso com as pessoas por tela, né? E às vezes em tela, né? Porque a gente fica só no Discord se falando por áudio, quando a gente tá trabalhando. Então, às vezes, sei lá, a gente vai falar com alguém e a pessoa... E assim, eu sou o único acriano na empresa. Então, geral é de São Paulo, gente do Rio, de Minas. E aí a gente já percebe a diferença, né? Sim. No mesmo país, mas já tem diferença enorme. Sei lá, o carioca, ele fala mais... Ele é mais bocado, né? O paulista, ele é mais frio ali na forma de falar. Sim, assim, sim. Eu, na minha perspectiva de acriano. Então, aí eu tô me adaptando, assim, com respostas mais diretas, né? Com respostas mais... Porque, assim, aqui a gente, por exemplo, alguém chega e fala, onde é que fica tal canto? Ninguém nunca vai falar vira à esquerda na primeira, não. A gente vai falar, tal canto, que antigamente era tal lugar, e agora a gente quer trocar uma ideia profunda com aquela pessoa, né? A gente não quer só dar uma informação. A gente quer se envolver com a história da pessoa. A gente quer no final do dia chegar pro esposo, pra esposa, pra mãe, sei lá, e contar, hoje eu topei fulano lá. Sei lá, a gente tem essa coisa, né? Então, se eu só falar pro cara, vai à esquerda ali, pô, que história que eu vou contar? Né? Não tem graça, não tem emoção. O que eu vou falar? Então, não tem muita coisa. Aconteceu até uma parada legal comigo, quando eu fui pra São Paulo agora. E assim, foi minha primeira vez de tudo, velho. Foi minha primeira vez que eu viajei sozinho. Foi minha primeira vez de avião. E foi a primeira vez que eu fiquei em um hotel. Eu tinha ficado em hotel, tipo assim, quando eu era criança, mas aqueles hotéis de sei lá, 5ª categoria, que o cara nem atendia a gente só entrava e, enfim, pagava depois. E aí, cara, eu não soube ligar a luz do hotel. Eu não liguei a chavinha que tinha que botar o cartãozinho. O cartãozinho do aparelhinho, então eu fiquei, sei lá, cerca de meia hora olhando pro escuro e falei, cara, eu posso ficar aqui, e era 6 horas, né, porque 6 horas aqui no Acre tá escurecendo, 6 horas em São Paulo tá tudo escuro, e aí já tava muito escuro, assim, eu desci, aí falei pra moça que tava sem energia, ela me ensinou, aí falei, caramba, bicho, era isso, né? Era só botar o cartãozinho, assim. Só que, caramba, essa história aí, pra mim, virou meu cargo-chefe pra contar. Um acontecimento. Porque, sei lá, só ir pra... beleza, como é que foi? Fui pra São Paulo, peguei o avião, subi de avião, aí pá e tal. Não tem muito... Não é legal, qualquer pessoa faz isso. 1000 pessoas estavam comigo no aeroporto, então não faz sentido. Então tem uma historinha mais pra contar. É muito legal, mas eu entendo assim o lance de você ser mais direto, porque tem coisas que são objetivas mesmo, né? Tem coisas que não precisam ser complementadas. E em relatos de pessoas que eu ouvi, né, que moravam e foram para Nova York e não conseguiram se adaptar com as pessoas, é porque são pessoas assim e eu entendo dos dois lados. Eu entendo tanto aquelas pessoas como você, né, que gosta das coisas mais diretas, e eu entendo também quem gosta de receber uma resposta mais fingida, vamos colocar assim, porque no fim das contas é isso mesmo, né? Um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais uma acariciada. A pessoa tá, tipo, aliviando pra não ser grossa, assim. E eu muitas vezes sou esse tipo de cara, que às vezes eu alivio, dependendo da pessoa, mas às vezes eu sou muito direto. Não quero, não vou, não tô afim, e tá tudo bem. Pelo menos pra mim, né? Mas aí tem um lance de se preocupar com outra pessoa. Eu acho que nós brasileiros nós falhamos muito nisso, né? Em querer ser amorzinho demais, a gente acaba, sei lá, dando muita esperança para as pessoas de algo que poderia facilmente ser descartado se você fosse direto. Exato. Né? Eu lembro quando eu ia fazer, sei lá, entrevista de emprego antes de trabalhar, as pessoas falavam, a gente vai te ligar caso você passe ou não. E nunca ligar. Pô, era só falar, se você não passar, a gente não vai te ligar. A gente só vai te ligar se você passar. E aí eu ficava esperando a bendita ligação pra ver se um dia chamar.
Aí a pessoa fala, vamos marcar, né? O brasileiro fala muito isso, vamos marcar. Nossa, muito, vamos marcar. E aí nunca marcam. Ai, vai lá em casa, você não dá nem endereço, a pessoa nem tem o seu endereço, aparece lá em casa, né? Isso aí eu acho ridículo. Essa parte do vamos marcar, eu acho muito ruim porque assim, a gente cria uma coisa que não necessita, não precisa, tipo, ter esse compromisso de marcar coisas que você não quer marcar, velho. É só falar, opa, beleza, tchau. Pronto, sumiu, sabe? Você não vai ver mais a pessoa, né? Eu acho que é muito essa coisa de querer agradar, de querer ser benquisto, de querer que as pessoas gostem, né? Eu acho que, no geral, né? Claro que não é todo mundo assim, mas no geral eu acho que está muito incrustado no brasileiro, do querer agradar, do querer ser agradável. E aí também isso acaba indo um pouco no ponto de, por exemplo, quando a gente conhece alguém, a gente quer acolher o gringo, né? Ou até alguém que veio de fora, sei lá, de outra cidade, enfim. A gente quer acolher, quer mostrar tudo, quer ser muito legal, olha só que legal, nananã. Só que aí, isso, quando você coloca isso no dia a dia, às vezes vai para certos níveis que a pessoa chega uma hora que espana, porque ela quer agradar todo mundo, né? Sente essa obrigação de ter que agradar todo mundo, que todo mundo tem que gostar dela, e ela vai se enfiando nesse buraco, e aí depois é difícil de sair, né? Sim. Aí depois precisa de muitos anos de terapia pra resolver isso. Exato. Né? Acho que tudo a gente sabendo dosar, é como eu falei, ser direto é diferente de ser grosso, né? A gente também... Eu tenho amigos que dá, porque eu consigo ser mais direta, porque a gente já se conhece há muito tempo e a gente já consegue ser mais direto. Então a gente vai dosando um pouquinho, né? Com certeza. E, Mayara, e você também faz conteúdo pra internet, né? Como é que foi? Você já fazia antes ou começou a fazer em Nova York? Não, eu comecei a fazer aqui, né? Porque quando eu tava trabalhando no Brasil, era sempre tudo muito corrido, né? Então, assim, eu gostava de postar stories e tal, mas nada assim com foco ou, sei lá, com algum tema específico, né? E aí, aproveitando esse momento que eu tô aqui ainda mais disponível, né? Eu comecei a criar conteúdo e fui testando alguns formatos, coisas diferentes. E hoje eu acho que eu tô num formato assim que eu me divirto muito fazendo, e acho que as pessoas também têm gostado, que eu gosto muito de testar produtos, né? E aqui eu tenho uma facilidade de acesso a coisas que às vezes não chegaram no Brasil ainda, né? Então eu gosto de ver novidade, de mostrar para as pessoas, e eu gosto muito da coisa de poder mostrar a realidade, porque muitas vezes a gente vê os vídeos, ou a gente tá, quando você tá na rede social, você vê muito assim, o fulano porque compra essa balinha, compra essa cinta, compra isso, compra aquilo, tal. Mas aí você compra porque, né, propaganda e tudo, mexe com o seu emocional e gatilhos, enfim. Mas tem muita coisa que não funciona. Muita coisa que não funciona. Então, eu comecei a encarar isso assim como um dever cívico, quase. De mostrar para as pessoas, olha, nem compra isso, porque isso não funciona, né? Então, tem sido bem bacana fazer esse tipo de conteúdo, é divertido. Algumas coisas funcionam, mas a maioria não. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, pessoal. Muito bom. Agora vamos para uma pergunta mais pessoal, para a gente já encerrar. Qual vai ser o seu próximo passo? O que você está planejando aí? Você tem todo o direito de não querer responder essa pergunta, tá? Essa pergunta, assim como aquela pergunta do casamento lá, é totalmente pessoal. Mas se você quiser responder, e aí já fica como uma ponte para um próximo encontro pra gente gravar aqui novamente. Opa, legal, com certeza. Qual vai ser o seu próximo passo aí, de carreira mesmo, pessoal? Você pretende continuar em Nova York ou não? Você pretende trabalhar em que área? Você ainda tá naquele processo burocrático, né, de visto, né, e tudo mais? Conta pra gente. Eu tô aproveitando, eu tô curtindo muito esse momento de aprendizado, assim, tô fazendo vários cursos.
estou me dando a oportunidade de fazer coisas pelo interesse, né? Assim, eu comecei a trabalhar nova, desde cedo ajudei em casa. Então, assim, muitas coisas eu acabei deixando de fazer porque, não dava. Eu tinha que ganhar dinheiro, né? Eu tinha que pagar conta, enfim. E hoje eu tô numa posição que eu consigo focar mais em aprender coisas novas por enquanto. Então, assim, é difícil de falar exatamente o que eu vou fazer, porque eu ainda tô assim, né, descobrindo tal. Em algum momento, né, posso voltar a trabalhar, mas tá tudo muito em aberto ainda, né? Porque como eu tenho estudado várias coisas diferentes, assuntos, e é bem aleatório, tá? São coisas completamente diferentes. Pode ser que eu comece a fazer outras coisas, então, por enquanto, eu não tenho uma resposta muito clara. A gente, todo visto todo visto, né, para você vir para os Estados Unidos, ele tem um prazo, né? Então, a gente tem o nosso visto, ele tem um prazo de validade e a gente deve ficar aqui pelo menos o tempo do visto, né? E daí, assim, pode acontecer, sei lá, aí daí pra frente você fala assim, mas você quer voltar pro Brasil? Olha, assim, eu acho que não tem lugar como o nosso lar, né? Então, hoje, se eu te falar, eu não me vejo morando fora do Brasil pro resto da minha vida, né? Mas eu acho que a gente ainda tem, eu e o Clayton, né, meu marido, acho que a gente ainda tem bastante oportunidades, né, de conhecer coisas novas, de crescer, de aprender, aproveitar que estamos aqui. Tem muita coisa que começa aqui, né? Estados Unidos, Nova York é o berço de muitas coisas, né? Tecnologia, enfim. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda consegue absorver dessa experiência. Então, vamos ver como é que vai ser aí. Tem um ano inteiro pela frente, né? E a gente nem completou um ano ainda, tem mais um ano. Então, vamos ver como é que vai ser, assim. Mas no longo prazo mesmo, assim, eu me vejo voltando pro Brasil, sim. Da hora. Então, acho que o mais correto seria te acompanhar no Instagram. Eu acho que você, todo mundo aí, vai acompanhando, vocês vão vendo o que eu tô fazendo da minha vida. Exato, é isso. E em algum momento ela volta aqui pra contar tudo que rolou aí da vida dela, de hoje até o próximo encontro. Eu gosto muito de fazer isso, velho. Principalmente quando eu me dou bem com o convidado. Não que eu não me dou bem com os outros, né? Olha eu me comprometendo aqui. Polêmica. Mas é porque já são 120 convidados, né? Não tem como conversar com 120, né? Então, sei lá, tem convidados que eu só gravo e nunca mais converso na vida. Mas tem outros não. Tem outros que a gente troca ideia e continua conversando. Inclusive, a empresa que eu tô trabalhando hoje é fruto de um convidado. Olha que legal! Conheci ele através do... Ele também tem um podcast, né? Então eu conheci ele primeiro, que eu ouvi o podcast dele e convidei ele pra gravar. E a gente criou um vínculo, uma amizade muito legal. E a certo dia ele me pediu meu currículo e mandei pra ele. Ele era chefe do financeiro lá da empresa, né? E eu tô lá nessa empresa por conta... Poxa, que bacana! Isso é muito legal. E é muito bom, assim, proporcionar essas amizades com a galera que eu nem fazia conta, sei lá, nem fazia ideia de conhecer um dia. Então, é uma bênção esse lado da internet. E, Mayara, eu queria muito te agradecer, te pedir perdão mais uma vez pelos 2 vacilos que eu... Imagina, acontece, não, mas parece que a gente tá há 3 meses tentando falar, gente, foi só uma tentativa que deu certo, tudo bem. Frustrado. Porque assim, eu acho chato quando acontece comigo, né? Então, por isso que eu não gosto de fazer com as pessoas, né? Mas, sei lá, tem convidados que eu tento gravar, assim... Tem convidados que eu tô tentando até hoje gravar. Eu desisto, depois eu vou lá e volto de novo, porque eu quero muito gravar com aquela pessoa e nunca dá certo, porque a pessoa tá em outro tempo, em outra coisa e tal. Mas uma hora vai. E é ruim quando o cara, sei lá, marca e não rola. Mas, Mayara, foi muito bom trocar ideia com você. Você é uma pessoa incrível. Virei mais seu fã ainda do que eu era quando eu te conheci.
E eu sou esse cara curioso mesmo, então, sei lá, como é que é morar no Japão? Eu vou lá no Instagram e preciso de alguém que mora no Japão. Até agora eu não consegui gravar com ninguém que mora lá, porque é difícil achar brasileiros que moram no Japão e difícil achar brasileiros que têm tempo, né, pra gravar. Mas, sei lá, eu sou esse cara curioso e foi nessa minha curiosidade de procurar alguém que mora nos Estados Unidos, que eu ainda não tinha gravado com ninguém que morava nos Estados Unidos. Você foi a primeira. Olha só que coisa, legal. Gente da Bélgica, gente de Hong Kong, gente da Nova Zelândia, da Austrália, mas assim, nos Estados Unidos eu não tinha gravado com ninguém ainda. E esse é o lugar de fala do convidado. Esse finalzinho eu costumo dizer que é o lugar de fala, onde o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço para quem quiser, falar alguma coisa que eu não perguntei, mas que queria falar também. Fique à vontade, mais uma vez, muito obrigado, Mayara. Legal. Não, vamos continuar mantendo contato. Aí você falou que você é curioso, então sempre quando você quiser trocar ideias, estamos aí. Espero que um dia você venha para Nova York e aí eu vou te mostrar a cidade como uma moradora. E da próxima vez que a gente conversar, quero ver se você já vai estar morando em São Paulo, hein? Será? Será? Não, mas foi ótimo, adorei o papo, é muito gostoso. É muito legal a gente poder... eu falo muito, né? Assim, já fui professora, então eu sou faladeira mesmo, gosto de falar. Mas é muito bacana você falar com alguém que está disposto a ouvir, que às vezes a pessoa quer conversar, mas às vezes não é um bom ouvinte, né? Então é muito legal você falar com alguém que é um bom ouvinte. Então foi ótimo, eu gostei muito. Espero que seja a primeira de outras vezes. E o meu recado que eu deixo independente de você ter o sonho de morar fora ou de cair no colo, é uma experiência muito enriquecedora, né? Assim, não só em termos financeiros, porque às vezes nem é tanto, né? Assim, dependendo da situação que a pessoa tá, às vezes não é tão diferente assim. Mas é enriquecedor, assim, pessoalmente, você acaba se conhecendo muito, porque você tem muitos momentos de reflexão que você tá sozinho, porque você não tem sua família, você não tem uma rede de apoio. Eu tenho meu marido ainda, que é minha família, minha rede de apoio, mas às vezes você não tem nem isso. E então você acaba se conhecendo muito. Então, independente de cair no colo, de você ir atrás, é uma experiência incrível, super indico, assim, todo mundo que quer passar por isso, independente do lugar onde a pessoa quer morar, vai, porque vale a pena. É sofrido, tem perrengue, não é fácil, nenhum lugar é perfeito, todos os lugares têm as coisas boas, as coisas ruins. A gente se adapta e no final o que fica são os ensinamentos, o que a gente aprende e aquilo que fica para a vida inteira, aquilo que a gente agrega como ser humano, né? É isso, gostei muito, foi muito bacana. Me sigam no meu Instagram, Mayara Paes, Mayara com Y, Paes. E tem sempre teste de produtos, meus stories eu sempre estou compartilhando minha vida, coisas diferentes, coisas daqui de Nova York, sempre tem coisas diferentes. E é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo. É isso, Mayara, até a próxima, valeu. Até a próxima, tchau.